Você já se perguntou qual é a relação dos transportes com a cultura? Os transportes contam a história da mobilidade humana e revelam caminhos para refletirmos sobre onde queremos chegar. Todos a bordo! O Como Vivemos começa agora. Há milhares de anos, caminhar de um lugar a outro atrás de abrigo e comida passou a ser uma necessidade humana. Não demorou muito para percebermos que a travessia ficaria mais rápida se fosse feita com a ajuda de animais. Mas o que mudou mesmo o nosso modo de ir daqui para lá foi a invenção da roda, cerca de 5.000 anos antes de Cristo. E essa revolução não para. Dos filmes de ficção científica para a realidade. Enquanto o motorista senta e relaxa, o carro assume o comando. Os veículos autônomos já estão em teste e em breve poderão ser vistos nas ruas. Parece um pouco com ficção científica. Era com o que você sonhava na infância, ser capaz de dirigir carros autônomos. E agora estou vivendo isso. É incrível. O projeto envolve os chamados comboios rodoviários, onde os motoristas andam em conjunto e os seus carros são controlados por um veículo-guia que é conduzido por um ser humano. A expectativa é que os comboios cheguem às ruas até 2022. Para que isso aconteça, é preciso mudar a legislação europeia. Este é um caso em que a lei varia conforme cada país membro do bloco e definir isso depende deles, inclusive questões como limite de velocidade. Estima-se que 90% dos acidentes de trânsito sejam causados por falha humana. Os defensores dos carros autônomos afirmam que estes veículos ajudariam a melhorar a segurança e a diminuir o congestionamento. Talvez haja uma divergência entre aqueles que apenas querem ir de um lugar para o outro e aqueles que querem estar atrás do volante, sentir o motor e controlar o acelerador e o freio. Mas não acho que essa paixão vai acabar, porque vão existir sempre carros destinados a pessoas que gostam de carros. Com veículos que já estacionam sozinhos e que têm piloto automático, a autonomia dos carros é inevitável. Só que, apesar da tecnologia impressionante e da tentação de poder fazer outra coisa durante o trajeto, muitos motoristas vão levar um tempo para se acostumar com a ideia de deixar o volante de lado. Sobre rodas, também é possível expor os conflitos de uma sociedade. Para Inaz Hassan, um dia de trabalho significa um dia atrás do volante. Ela é uma das taxistas contratadas especialmente por uma empresa do Cairo. Inaz trabalha em um serviço destinado apenas às mulheres. É um começo. Acho uma excelente ideia de reservarem espaço para as mulheres no transporte público. Apoio muito o serviço criado para mulheres. A ideia, chamada de táxi feminino, foi criada no Reino Unido e se espalhou por vários países do Oriente Médio. A empresa responsável pelo serviço afirma que o táxi já é um sucesso. Recebo cerca de 300 ligações por dia. 40% dos usuários são homens e o resto mulher. 80% deles preferem uma motorista do sexo feminino. O serviço foi criado porque as mulheres se queixavam muito de assédio sexual nas ruas e no transporte público. A capital egípcia já conta com vagões de trem femininos, além de cafés destinados a mulheres. Apesar de muitos defenderem a iniciativa com fervor, alguns acham que a separação é um grande retrocesso social. Esse tipo de iniciativa isola a mulher e as mantém à parte. Reforça a ideia de que as mulheres são frágeis e precisam de proteção especial. Em longo prazo, reduz as chances da mulher no mercado de trabalho e enfraquece seu poder social.
Mesmo sob controvérsias, pelo menos para a empresa, o serviço promete crescer e dar ainda muito lucro. Símbolo da Revolução Industrial no século XIX, a ferrovia é encontrada em todos os continentes do globo e carrega em si questões sociais, políticas e econômicas de uma sociedade. Maquinista, 15 anos. Fiscal de bilhetes, apenas 12. Na periferia de Moscou, um trem comum tem apenas funcionários crianças. Temos permissão para parar? Não? Ok, toca o trem ou vamos levar bronca. Para Bogdan, isto não é brincadeira de criança. Precisa estar atento ao manômetro e ao trilho à frente. Me sinto adulto, como se estivesse em um trem de adultos. Tudo é igual, os passageiros, o trem, os mesmos perigos. É coisa séria. Originalmente criado na década de 30, quando a União Soviética precisava de funcionários nas ferrovias, o esquema existe até hoje e treina as novas gerações russas. Ensinamos tudo sobre a vida de trabalho. Isso também ajuda as crianças a fazerem amigos e se comunicarem melhor. Pode também abrir portas para uma possível carreira. De mecânicos que aprendem como conectar vagões até a fiscal de bilhete Nastia, de 12 anos, que gostaria de aprender a dirigir o trem sozinha algum dia. Sempre sonhei em trabalhar neste trem, na ferrovia. Quando via os outros trabalhando, ficava pensando como gostaria de fazer isto, de ser como eles. Mesmo em uma linha de somente 3 estações, os vagões estão cheios de adultos e crianças. É o sonho sem idade das ferrovias. O deslocamento humano não é feito só por terra. Arqueólogos americanos e gregos descobriram indícios de que o homem já cruzava os mares há 130 mil anos. E a gente se desloca pelas águas até hoje. Não é uma embarcação turística, mas um velho ônibus fluvial cruzando o Nilo através do coração do Cairo. 50 anos após sua criação, estes barcos caíram no ostracismo. Há apenas 15 deles em serviço na rota pelo rio de 20 quilômetros. O número de passageiros que usa o ônibus fluvial está em 35 mil por dia. Nos ônibus são mais de 2 milhões de passageiros diários. Muitas pessoas gostam de manter a nostalgia pelas águas do Nilo e outros optam pelo transporte apenas para fugir do caos das avenidas. Antes, as pessoas costumavam viajar deste modo. Você está no Nilo, é quase como estar no mar. Tem um charme diferente. Quero que meu filho vivencie isso também. Pego o ônibus fluvial por causa do trânsito. Se pego um táxi ou qualquer outro meio de transporte por terra, faço o trajeto entre 30 e 45 minutos. Pelo rio, isso leva 15 minutos. É muito melhor. Com mais de 18 milhões de habitantes, o Cairo fica algumas horas do dia completamente congestionado. Para o governo, o rio é a saída. O projeto do governo é diminuir o número de ônibus nas avenidas da capital e levar pelo menos 10% dessa gente a se deslocar pelo rio. O plano, financiado pela iniciativa privada, vai dobrar o número de ônibus fluviais e paradas nos próximos 3 anos. Enquanto isso, o meio de transporte segue navegando repleto de turistas. Continentes não é novidade para a humanidade. Mas você atravessaria o mar por uma ferrovia submersa?
Há mais de 150 anos, o sultão otomano Abdülmecid sonhava em ligar os lados europeu e asiático da Turquia com um túnel sob o Bósforo. O sonho transformou-se em realidade em 2013 em Istambul. Esta é a linha ferroviária submarina mais profunda do mundo e a primeira a ligar 2 continentes. O túnel é composto por 2 longos tubos de 9,8 quilômetros, parte com 1,4 quilômetro a 56 metros de profundidade. Essa é a parte de um projeto maior, chamado de Marmaray. São 4 bilhões de dólares para a construção de 76 quilômetros de linhas ferroviárias. O objetivo é reduzir os congestionamentos na metrópole turca, incluindo 2 pontes, com tráfego diário de 2 milhões de pessoas. O túnel deve reduzir pela metade o tempo de trajeto entre Gebze e Hakkari, que hoje é feito em 3 horas em trem e barco. Marmaray é um projeto mundial. Ele abre um corredor ferroviário entre Londres e Pequim e deve dinamizar as trocas comerciais. O Japão investiu 1 bilhão de dólares. Situado a 20 quilômetros da falha da Anatólia Oriental, Istambul vive o risco permanente de um grande terremoto. Mas, segundo os construtores, a estrutura pode resistir aos terremotos mais potentes esperados na região. Como vivemos, chegou ao ponto final de hoje. Aproveite para circular mais pela cidade. Pode ser de trem, metrô, carro, barcas e ônibus. O que importa é descobrir e explorar novos caminhos para o conhecimento. Até a próxima!